eu tinha uma expectativa de conseguir chegar ao Congresso, estava lutando para isso, mas jamais imaginaria que seria o mais votado, com a diferença de votos que foi, mais de 100 mil votos na frente dos outros. Jamais imaginaria que seria 5% de todos os eleitores paranaenses. Veja o que aconteceu com o José Dirceu, ou melhor, o que não aconteceu com o José Dirceu. Ele foi condenado como um personagem central do Mensalão, foi condenado depois na Lava Jato, e ele segue lá no núcleo duro petista. O único caso que teve punição antes da Lava Jato, assim, significativo, foi o caso Mensalão. Mas mesmo no Mensalão, Leda, é um absurdo. Porque um ano depois das pessoas começarem a cumprir pena, elas já estavam, em geral, em casa, e 2 anos depois já estavam indultadas, perdoadas completamente por um decreto de indulto natalino. Querer expulsar a religião da esfera pública, dizendo que a religião é baseada em crença, é um preconceito de natureza religiosa. Por quê? Porque a gente admite a discussão de várias outras crenças no ambiente público. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Para conversar com o mais novo deputado do Paraná, Deltan Dallagnol, ele mesmo. Vamos conversar sobre o que ele espera da legislatura, o que... Essa coisa da corrupção no Brasil que não acaba nunca, né? E que não é punida nunca, e quando é punida é uma confusão, para tudo de novo. Enfim, vamos falar disso, vamos falar de corrupção, vamos falar de combate à corrupção, nesse sentido, né? Oi, doutor. Oi, tudo bem? Tudo bom com você? Parabéns pela eleição, muito bom. Beleza, uma vitória da causa, viu? Nossa, do pessoal que está nos assistindo, que nos acompanha, que apoia essa causa, que apoiou o Lava Jato, uma vitória de todos nós. E você ficou muito feliz? Você estava esperando isso? Como é que bateu para você? Leda, assim, eu tinha uma expectativa de conseguir chegar ao Congresso, estava lutando para isso, mas jamais imaginaria que seria o mais votado, com a diferença de votos que foi, mais de 100 mil votos na frente dos outros. Jamais imaginaria que seria 5% de todos os eleitores paranaenses. Para ter uma ideia, se projetar esses 5% para São Paulo, seria 1.300.000 votos. Seria também o mais votado em São Paulo. E jamais imaginaria que teria votos em todos os municípios paranaenses, e são 399, viu, Leda? As pessoas mandaram uma forte mensagem com tudo isso, que foi a mensagem de que o apoio à Lava Jato no Congresso, ao combate à corrupção, segue fortíssimo. As pessoas querem mudança, querem transformação. É verdade. A corrupção se não é o maior, é um dos maiores problemas brasileiros, né? E a gente não vê o final do túnel nisso, né? Toda hora tem uma... A qualquer momento aparece uma coisa em edição extraordinária de corrupção. É impressionante. Leda, isso acontece porque as causas não são mudadas. São atacados alguns escândalos com algumas prisões que logo passam, os personagens têm suas sentenças anuladas, os casos prescrevem, e o pilar central da grande corrupção brasileira, que é a impunidade dos corruptos, segue lá de pé. Eles sempre conseguem impunidade. Então, o crime acaba compensando, o desvio do dinheiro público acaba compensando, valendo a pena. Eu vi você falando em 5 motivos para combater a mega corrupção política. Quais seriam esses 5 motivos? Legal, Leda. Vamos lá. Primeiro motivo para a gente combater a mega corrupção política: o volume de dinheiro roubado. Quando a gente fala de mega corrupção política, a gente está falando de quê? A gente está falando dos grandes, maiores esquemas sistematizados de corrupção no país, que foram Mensalão e Petrolão. O primeiro motivo para a gente combater essa mega corrupção política é o tamanho do dinheiro, o volume do dinheiro que é desviado dos serviços essenciais: saúde, educação, segurança e por aí vai. E a gente está falando aí de bilhões desviados. E às vezes as pessoas perdem a noção, Leda, da diferença entre milhão e bilhão. Porque é tanto número... de perder a noção mesmo. Né? É tanto dinheiro que a gente nem realiza. Né? É assim, e um matemático, ele desenvolveu uma estratégia para mostrar a diferença. Ele calculou quanto que dá 1 milhão de segundos e diferenciou 1 milhão de segundos de 1 bilhão de segundos.
e para isso tornar isso mais concreto, a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. E olha só, Leda, 1 milhão de segundos dá cerca de 12 dias. Já 1 bilhão de segundos dá 32 anos. 32 anos. Essa é a diferença entre 1 bilhão. Caramba! E agora se fala que não teve corrupção, né? O candidato Lula fala isso, que não teve, que não foi bem assim e tal. Mas se não teve corrupção, por que devolveram tanto dinheiro? De onde que tiraram esse dinheiro, né? Exato, exato. A narrativa do PT sempre foi de passar a mão na cabeça dos seus corruptos. Veja o que aconteceu com o José Dirceu, ou melhor, o que não aconteceu com o José Dirceu. Ele foi condenado como um personagem central do Mensalão, foi condenado depois na Lava Jato, e ele segue lá no núcleo duro petista. Isso indica que, na verdade, a corrupção não era um desvio do padrão dentro do partido. Não. A corrupção é um modo do partido fazer o seu negócio prosperar. A corrupção é um modo deles rodarem. É isso que indica a complacência, a concordância deles com os grandes personagens, João Vacari e tantos outros praticando a grande corrupção brasileira. E isso para ficar só no ponto, o volume da corrupção. Quando se quiser, a gente avança e vai avançando, tá? Você pode avançando. Cadê os outros 4 pilares? Bom, vamos para a segunda razão para a gente combater a grande corrupção política brasileira. É a ineficiência econômica que ela gera. Existem vários estudos que mostram que grande corrupção gera baixos índices de desenvolvimento econômico e social. E países com baixos níveis de corrupção têm altos índices de desenvolvimento econômico e social. Existe uma correlação inversa. Mas é mais quando a gente está falando dessa macro-corrupção que aconteceu no governo do PT, o que eles faziam era aliar uma parte da elite política com uma parte da elite econômica, eram os campeões nacionais, para engessar, para fraudar a liberdade econômica. Eles criavam um sistema em que empresas ganhavam contratos, prosperavam no país, não porque elas eram eficientes economicamente, não porque elas inovavam operacionalmente, mas ganhavam os grandes contratos públicos porque elas corrompiam, elas pagavam propina para largar na frente. Essa é uma deturpação da lógica econômica. Aí essas grandes empresas, valia mais a pena para elas ter um setor de operações estruturadas, uma controladoria para pagar propina, do que ter um setor de inovação tecnológica e operacional, do que ter um setor de compliance, de obediência de regras, por exemplo. Tem método. Tem método, Leda. É um sistema que foi gerado, né? Isso é terrível. E mais, essa grande corrupção, ela implica também ineficiência econômica, para ficar só nesse segundo ponto, que é o econômico. A grande corrupção, ela faz com que o governante, ele queira fazer contratos ineficientes, aqueles elefantes brancos, aqueles imensos estádios que nunca mais vão ser usados, porque esses grandes projetos, eles permitem o desvio de grandes volumes de recursos. E aí a gente viu serem construídas refinarias que nunca vão se pagar, a gente viu ser comprada uma refinaria de Passadina que nem refinava o tipo de óleo brasileiro, a gente viu Passadina ser comprada com superfaturamento de 700 milhões de dólares, a gente viu eles encomendando navios-sondas desnecessários que custavam mais de bilhão, e esses navios-sondas ficando parados em alto mar, Leda, porque não tinham o que fazer, ao custo de 500 mil dólares por dia. Isso tudo mostra o tamanho da consequência, da implicação econômica da grande corrupção. Isso para ficar na segunda razão. Então, a gente viu, em primeiro lugar, o volume do dinheiro desviado. Em segundo lugar, a gente viu que essa macro-corrupção, essa mega-corrupção, ela gera uma podridão econômica, uma ineficiência do sistema econômico. Ela acaba com a ideia de um capitalismo regular. Ela gera um capitalismo que é chamado de compadril, em que quem prospera é quem paga a propina e não quem inova na eficiência, inova operacionalmente. E quando você quiser, a gente vai para o terceiro ponto, tá? Vou seguindo a dinâmica aí. Não, pode ir para o terceiro ponto. Vamos lá, então. Terceiro ponto, terceira razão para a gente combater essa mega corrupção é a fraude eleitoral que ela gera. Mensalão e Petrolão foram a maior atentado consumado, não é ameaça, não é risco à democracia, maior atentado consumado à democracia brasileira desde a redemocratização. Isso porque o dinheiro do desvio feito pelo Partido dos Trabalhadores,
O Partido dos Trabalhadores alocava uma grande parte desse dinheiro no seu negócio. Vamos dizer assim, ele reinvestia o dinheiro no seu negócio. E várias pesquisas mostram, Leda, que quanto mais dinheiro a pessoa investe numa campanha eleitoral, maior o número de votos que ela recebe. Vários pesquisadores mostram isso, o Jairo Nicolau mostra isso. Então, quando você vê milhões desviados investidos em campanha, essa é a maior fraude à eleição da história do Brasil. Quando você pega 100 milhões de dólares do Sérgio Cabral, que ele tinha em contas no exterior, se ele, em vez de botar o dinheiro no bolso, porque o Sérgio Cabral fez uma corrupção de enriquecimento próprio. Se ele fizesse como o PT, investisse isso em campanha, Leda, quem não ganha uma eleição investindo 100 milhões de dólares? E a gente está falando de um ex-governador. Então, imagina os esquemas do PT que controlavam todos os ministérios. Caramba! Será que a gente está vivendo isso nessa eleição também? É difícil descobrir porque a corrupção acontece embaixo dos panos, né? Agora, eu não tenho dúvidas que eles desviaram, não milhões, eles desviaram zilhões de reais no mensalão, no petrolão, e até hoje esse dinheiro pode estar por aí. Veja que o Gedel Vieira Lima foi descoberto anos depois com 50 milhões de reais num apartamento. Dentro de caixa cheio de mala. Exato, mala de viagem e caixa de papelão. A questão é quantos apartamentos de Gedel Vieira Lima existem por aí. É verdade. Meu Deus. É desesperador, né? É desesperador. Eu não sei como é que vocês não desesperavam, mas vamos, agora é o quarto pilar. Vamos para o quarto. A gente falou, então, de volume do dinheiro desviado, a gente falou da ineficiência econômica que gera, a gente falou da fraude eleitoral e perpetuação do poder que gera, e agora a gente vai falar de compra de votos. O dinheiro do Petrolão e Mensalão, era usado também para conseguir apoio dos parlamentares, para conseguir comprar o apoio dos deputados e senadores. Veja o tamanho da deturpação que isso é. Qual que é a ideia básica de um Congresso Nacional, Leda? Você escolhe um deputado e um senador para quê? Você escolhe para ele te representar você, é claro. Para ele votar de acordo com os interesses do país. Para ele votar nos bons e votar contra os que são ruins. Só que aí eles compravam o senador e o deputado para ele votar de acordo com o interesse do governo, fosse o projeto bom ou ruim, de acordo com o interesse público no ponto de vista daquele senador ou deputado. Então, eles fraudavam a democracia, eles controlavam, eles quebravam a divisão de poderes. A separação de poderes era violada, porque era um poder mandando no outro, um poder cooptou o outro. Eles engoliram o legislativo comprando voto. É como se não existisse legislativo. Isso é extremamente autoritário, como você pode ver. E o judiciário entrou aí também? A gente não encontrou... a gente teve algumas delações que apontavam envolvimento de algumas pessoas, ministros. Teve a delação do Sérgio Cabral, só que essas delações não foram para frente porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não homologou essa delação. Não homologou. Então, surgiram algumas pontas... Essa é a parte mais difícil, né? Quando chega no Poder Judiciário. É assim, assim, quando a gente olha, nenhuma instituição é imune à corrupção. Nenhuma instituição é imune à corrupção. Ao mesmo tempo, a gente não pode acusar de modo leviano, sem a gente ter prova, quando você olha mesmo os esquemas do Lula, tá? O quanto que a gente acusou dos esquemas do Lula. Gente, teve muito mais coisa que ficou debaixo de suspeita, que a gente estava investigando, mas a gente só fez a acusação quando a gente tinha prova muito robusta. Quando tinha prova suficiente para condenar. Tanto que na primeira acusação do Triplex ele foi condenado em 3 instâncias. Na segunda do Sítio foi condenado em 2. E a acusação mais escancarada, a mais escrachada, a mais grave, ainda estava para ser julgada. Que era a acusação do caso do apartamento de São Bernardo do Campo, do lado de onde ele morava, que foi comprado com dinheiro que veio do Odebrecht, e ele quebrou a parede e passou a usar como se fosse dele. Esse não chegou a ser julgado? Não chegou, porque o Supremo derrubou as provas antes desse caso ser julgado. Mas esse caso era o mais escancarado. Esse caso aí envolvia um benefício pessoal para ele de 12 milhões de reais. O primeiro caso do Triplex foi um benefício pessoal de 2,2 milhões, fora toda a corrupção dos contratos pela qual ele foi condenado. O segundo caso do Sítio envolveu um benefício pessoal para ele de 1 milhão de reais, fora os contratos e a corrupção dos contratos pelos quais ele foi condenado. E o terceiro caso envolvia um benefício para o Instituto Lula e para ele, no valor de 12 milhões de reais, fora os contratos de corrupção da Petrobras, fora a corrupção dos contratos pelos quais ele foi acusado também nesse terceiro caso.
Se você pegar, às vezes as pessoas acham que o benefício da corrupção tem que vir por meio necessariamente de dinheiro em espécie. Isso é um erro. O benefício da corrupção pode vir por um imóvel, pode vir por uma reforma, pode vir por uma cozinha kitchens, pode vir pela compra do imóvel do lado de onde o cara mora, e o cara quebra a parede e começa a usar, como foi o caso dessa terceira acusação, que indicava isso, que não foi julgada, de novo, né? Foi uma acusação que existiu. É claro que a gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal anulou, mas jamais absolveu e jamais inocentou, jamais disse que não tinha prova para condenar, jamais disse que ele era inocente. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi anulado da mesma forma como o nosso sistema de justiça anulou os grandes escândalos de corrupção até hoje, Helena. Foi um erro de CEP, né? Erro de CEP, é assim. Agora, esse negócio do erro de CEP é muito ridículo. E aí acabou, quer dizer, acabou o erro de CEP, torna o Lula um ficha limpa, então ele pode concorrer à eleição. Infelizmente, sim, porque além do Supremo dizer que não devia ter sido julgado em Curitiba, devia ter sido julgado em Brasília, o que é um absurdo, além disso, o Supremo anulou o caso por suspeição. Isso derruba todas as provas e a gente não pode mais usar as provas. E aí, que pudesse, quando anula o caso, os casos acabam prescrevendo. Por quê? Porque o nosso sistema diz o seguinte: quando um caso demora muito tempo para você fazer a acusação criminal, ou muito tempo na justiça para ser julgado, chega um momento que você não pode mais acusar, que você não pode mais processar a pessoa, e quando o réu tem mais de 70 anos de idade, como é o caso, o prazo cai pela metade. E todos esses casos do Lula acabam prescrevendo. Então ele não foi inocentado, mas os casos prescreveram e isso não vai mais a julgamento. Não vai mais a julgamento, exatamente. Por mais que seja absurdo. E isso é um absurdo. O nosso sistema é ridículo. É ridículo. O nosso sistema é feito para que os criminosos de colarinho branco se livrem. Por quê? Para beneficiar os colarinhos brancos. Sempre foi, mas a primeira vez que gente rica foi os chamados colarinhos brancos foram presos foi na Lava Jato. Antes nunca tinha acontecido. Nem em caso de morte, nem em caso de matar a mulher, mataram não sei quem. Nem nesses casos. Nem nesses casos. Demora 20 anos e prescreve. Se você tiver um bom advogado, você vai recorrendo e nunca vai preso. É assim. O único caso que teve punição antes da Lava Jato, assim, significativo, foi o caso Mensalão. Mas mesmo no Mensalão, ele é um absurdo. Porque um ano depois das pessoas começarem a cumprir pena, elas já estavam, em geral, em casa, e 2 anos depois já estavam indultadas, perdoadas completamente por um decreto de indulto natalino. Esse é um outro absurdo dos governos do PT, viu, Leda? Eles faziam decretos de indulto de Natal, perdoando a pena dos criminosos todo o final do ano. Eles têm uma perspectiva de que o criminoso é uma vítima da sociedade e colocam a culpa praticamente aí no policial, que é o bandido, né? Trata o policial como bandido. E aí, no último ano, eles faziam um decreto de indulto todo final de ano. E para você ter uma ideia do tamanho do perdão de pena dos criminosos, no último ano do governo Lula, ele fez um decreto de indulto em que ele perdoou a pena de pessoas que praticaram homicídio, tiraram a vida de outros, homicídio simples, e essas pessoas foram punidas a 6, 7 anos. Sabe quanto que ele perdoou das penas dessas pessoas? Dá um chute aí. Não tenho ideia. 2/3 a pena. Caramba! Mas isso passa desapercebido até, né? Eu nem sabia disso. Assim, porque veio o indulto, porque alguém brigou pelo indulto de Natal, foi o Temer? Isso, o Temer fez o indulto seguindo a linha dos indultos do PT, e aí teve uma ação judicial contra o indulto que derrubou temporariamente o indulto, e depois o Supremo reconheceu que é um direito do presidente indultar e voltou a valer aquele indulto. E aí o Bolsonaro nunca mais fez indulto natalino nas formas desses indultos do PT. No último ano do governo Dilma, ela fez um indulto também perdoando a pena dos corruptos. Sabe quanto por cento da pena que foi perdoado? Dá um chute aí, Leda. Sei lá, agora já acho que é tudo 2/3. 83%. Quanto? 83%. Caramba! Leda, é uma piada. A punição então, criminal... essa proposta de desencarceramento já é antiga, né? Porque através desses indultos eles estão fazendo isso. E Leda, eu te sigo e eu vi hoje uma foto no teu Stories que diz tudo sobre
de um livro que diz tudo que as pessoas precisam ler sobre esse coitadismo penal em relação aos criminosos de rua, sobre esse tal do desencarceramento. Eu vi ali na tua estante o livro do Mota. Do Roberto Mota, tá aqui, Isso, é verdade. isso, ó, fiquei É atento. incrível, né? Você ficou assim, atento mesmo, hein? assim, assim. Onde é que a gente vai parar? Você já falou dos 5 pontos? Falta mais um ainda. Falta um, né? A gente falou do volume do dinheiro roubado, a diferença entre milhão e bilhão. A gente falou da ineficiência econômica. Melhor fazer assim, né? O 2. A gente falou de ineficiência econômica, né? De como essa corrupção ela perverte a eficiência econômica, como existe também uma ineficiência associada à corrupção naquela construção das refinarias, navios-sondas e por aí vai, né? Projetos megalomaníacos para desviar dinheiro público. A gente falou em terceiro lugar de fraude eleitoral na perpetuação do poder. A gente falou em quarto lugar de fraude à democracia em como um poder executivo cooptou o legislativo. E agora a gente vai para o último ponto, que é o caráter sistêmico e sistemático da corrupção que foi implantada nos governos do PT. Sistêmico, sistemático. Onde a gente destampava, a gente achava corrupção. A gente em Curitiba investigou bastante a Petrobras e o Supremo mandou os outros casos a gente mandar para outros estados. Mas a gente encontrou corrupção por tudo. Ministério do Planejamento, Eletrobras, uma série de outros órgãos públicos federais, Caixa Econômica Federal. E eu fiz uma listinha aqui que fez sucesso no meu Instagram, Leda, que se você permitir, eu vou passar aqui para o nosso público que está assistindo. Conte, faça essa listinha aí, deixa eu ver. Ó, vou passar a listinha, que a listinha é impressionante. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram o vídeo com essa listinha, porque ele é assustador. Olha só. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do PT, preso. 4 presidentes da Petros do PT. 4, dá para pedir gol no Fantástico, ainda sobra. Presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Chefe de gabinete da presidência da Petrobras, preso. Presidente do Fundo da Caixa e do BNDES, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente do PT responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso também. Ministro-chefe da Casa Civil, preso. E isso é o braço direito do presidente, né? Sim. 2 ministros da Economia, 2, fácil de lembrar, o Palocci e o Mantega, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, preso. Vice-presidente da Câmara dos Deputados do PT, preso. Ministro da Integração Nacional do Lula e vice-presidente da Caixa da Dilma, preso. Encontrados 51 milhões no apartamento dele. E depois de ele ser condenado, estava sendo apoiado pelo PT lá na Bahia. Olha o tamanho do absurdo. O tamanho do absurdo. Condenado, escrachado, esquema e apoiado. Por isso que eu falei, dentro desse partido, a corrupção não é punida. A corrupção, pelo contrário, é tolerada. Isso é um forte indicativo de que ela é um modo do partido operar. E aí entra a questão. Se o Lula ganhar, ele vai entrar num regime, num momento em que ele não tem governabilidade, porque a maior parte do Congresso eleito é um Congresso de conservadores, e você tem de novo o mesmo ambiente do passado. O que vai acontecer? Qual é o futuro do nosso país? Essa é uma coisa que me preocupa muito, porque, como vocês viram, o prejuízo causado por essa mega corrupção é absurdo, é imenso. E a Lava Jato acabou, na sua opinião? Com certeza, Leda. A Lava Jato acabou, e eu escrevi um artigo dizendo que ela acabou no dia em que o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. Porque quando não tem prisão em segunda instância, ninguém acredita na possibilidade de punição. E se não acredita na possibilidade de punição, a pessoa não delata, não entrega os crimes, não devolve o dinheiro. Então, aquela Lava Jato, como uma operação que se expandia para uma série de novas linhas de investigação. Lembrando, claro, Leda, que a delação premiada era só o ponto de partida, jamais o ponto de chegada da investigação. Mas, sem o ponto de partida, você não chega a lugar nenhum. Você não vai chegar ao ponto de chegada. Você precisa do ponto de partida.
E quando acaba a prisão em segunda instância, você não tem mais todos aqueles pontos de partida das investigações. E o destino aí é você... E também você flexibiliza muito a prisão, porque eles sabem que com um bom advogado, mais um recurso aqui, outro recurso ali, você não Exato. vai chegar à prisão. Exato. Os casos vão se E isso estender por... indiretamente estimula a roubalheira, né? Claro, Porque se você não vai chegar a ser preso, por que não parar de roubar, já que você está com essa intenção, né? exato, exato. É a mesma coisa que o Roberto Mota critica em relação às políticas criminais do PT para criminosos de rua. Ele fala, olha, isso aí tudo gera impunidade, como aqueles indultos que a gente Claro. mencionou, e incentiva a criminalidade. E é muito legal que o Roberto Mota ele mostra que os altos níveis de criminalidade de rua no Brasil não decorrem de desigualdade social. Eu fiz uma live com ele em que ele falou sobre isso. Não decorrem também de pobreza. Os altos índices de criminalidade do Brasil aumentaram mesmo com diminuição da pobreza. Isso mostra, mais uma vez, que essa política aí de passar a mão na cabeça de bandido é um desastre para o nosso país. Seja o bandido de rua, seja o bandido de colarinho branco. Uhum. E o bandido de rua, o Lula defende que hoje mesmo um estudante, um garoto, foi assassinado depois de entregar o celular. E você já não pode mais nem andar na rua com o celular, não pode usar nada, não pode nada. Eu não sei o que vai acontecer, mas acho que a gente não vai poder nem sair na rua, né? Leda, a visão de uma parte da esquerda, a visão do PT, é uma visão que suprime o poder da liberdade individual. E quando eles não consideram devidamente o poder da liberdade individual, isso tem uma série de consequências nefastas em vários domínios. Um dos domínios em que tem consequência nefasta é o domínio do combate à criminalidade. Um outro domínio é o domínio da liberdade econômica e da prosperidade econômica. O que eu quero dizer com isso? O PT fala assim, olha, a pessoa é fruto do ambiente, o bandido é uma vítima da sociedade. Aí, quando o PT tira, fala assim, não é uma escolha individual. Aí ele passa a mão na cabeça do criminoso. E, de novo, se o cara não é punido pelos maus atos, você está estimulando a prática de crimes. Se você não tratar a pessoa como uma pessoa livre, que toma decisões com base em algum grau de liberdade, você passa a passar a mão na cabeça de pedófilo daqui a pouco, dizendo que ele não tem escolha. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar o cara praticando, predando nossas crianças? Claro que não, isso é absurdo. Essa é uma visão deturpada. E essa visão deturpada de passar a mão na cabeça da pessoa e de não valorizar a liberdade que ela tem em tomar suas decisões, eles projetam também para a área econômica, dizendo que a pessoa é um fruto do meio, né? E não valorizando a liberdade da pessoa que tem em fazer suas escolhas individuais, em trabalhar, em prosperar, em empreender. E tem uma visão que critica a meritocracia. Claro que a gente alcança méritos e alcança resultados muito em função do nosso passado, muito em razão das condições que a gente teve no passado. Isso é óbvio. Mas quando você suprime o valor da liberdade, o valor da decisão, e você não premia a liberdade da decisão e da decisão correta, você desestimula as decisões corretas. Isso é um mal também. Então, é uma visão deturpada, a meu ver, da realidade, que não consegue perceber as consequências dessa visão deturpada, assim, as más consequências, tanto na dimensão econômica como na dimensão de combate à criminalidade. Leda? O que você tem que fazer é estimular o conhecimento, o empreendedorismo, a volta por cima, não é? Para as pessoas saírem porque é preciso fazer alguma coisa para melhorar as condições de vida do brasileiro mais pobre, é claro que é preciso, né? Mas é preciso pelo caminho correto. Né? Que é igualar as oportunidades, que é investir em educação, uma escola pública de qualidade, que é você ter 2 turnos, ensino em regime integral, para que a pessoa possa ter uma diferença menor de competição entre as pessoas que largam na vida e que estão, né, buscando prosperar. Isso é absolutamente necessário, Leda. Eu concordo totalmente com isso. Agora, quando você desvaloriza... Mas isso parte da educação. E se você educar muito, a pessoa vai escolher... Pode não escolher você. Né? Também por isso que a educação não é uma prioridade em nenhum governo, né? De esquerda também. Hein? Quando você olha os grandes pilares do desenvolvimento dos países ao redor do mundo, os grandes pilares são investimentos em educação e investimentos em infraestrutura. Educação tem um efeito de médio e longo prazo, infraestrutura tem um efeito de mais curto, médio prazo. E claro que você agrega tecnologia também, tanto na educação como na parte de infraestrutura, de desenvolvimento do país, é importante também a tecnologia. Mas educação e infraestrutura são os mais testados e aprovados aí ao redor do mundo.
Mas não interessa nesse tipo de... quando vem o autoritarismo e quando a corrupção está instalada, né? Porque aí, se você tem menos gente reclamando, ou com capacidade de observar as falcatruas, fica melhor de você manipular, né? É assim, com certeza. Com certeza. Eu não sei Leda, como é que a gente vai sair desse buraco. O que você sugere? posso deixar... quando a gente fala de... Tem caminhos para a gente sair desse buraco. Para quem quiser, assim, a gente vai conversar, vai comentar todos esses assuntos. A gente sempre comenta em lives, comenta em posts. Agora, para quem quiser conhecer com profundidade esse tema da corrupção, da impunidade, os caminhos para a saída do Brasil, eu queria deixar uma recomendação de um curso meu. Posso deixar, Leda, para as Pode, pessoas? Legal. pode sim. Eu sou professor há mais de 10 anos e eu sempre dei aulas sobre combate à corrupção, sobre impunidade, sobre caminhos para mudança em universidades. E hoje a tecnologia me permite oferecer esse curso diretamente para vocês. Eu quero ser professor de vocês e eu estou fazendo uma promoção especial desse curso nesse mês, com 28% de desconto. Nunca dei um desconto desse tamanho, praticamente 30% aí de desconto. E para você ser meu aluno e ter todas essas informações, com conteúdo de qualidade, vídeos com gráficos, com materiais de apoio, de modo sistematizado. Eu queria convidar você para conhecer esse curso. Você encontra esse curso lá na minha bio. Bio é o perfil lá do Instagram. Você encontra lá uma linktree, né? Um linkzinho, que aí você encontra o link do curso. E também no meu site, deltandalagnol.com.br. Lá também tem o link para o curso. Então, E o que você acha? Qual é a contribuição efetiva que você acha que o curso pode dar? O conhecimento dos fatos? não só E aí, conhecimento. consequentemente, a negativa de aceitar uma proposta dessa, de se corromper, é por aí? Eu tenho alunos de várias áreas que estão fazendo esse curso. É um curso feito para leigos e eles reportam transformações que eles tiveram, seja em desenvolver projetos educacionais, projetos de transformação na sua comunidade, seja de saber combater a corrupção dentro da sua empresa, seja saber como reportar e fazer uma notícia para começar uma investigação sobre corrupção. O objetivo desse curso é levar, primeiro, conhecimento sobre o problema da corrupção, conhecimento sobre as soluções que são adotadas internacionalmente, como que países conseguiram vencer isso, e, em terceiro lugar, transformar a pessoa num agente de transformação. Então, eu ensino não só o problema e a solução, mas eu ensino a pessoa sobre como conversar sobre a corrupção num ambiente polarizado. Eu ensino como ter conversas sobre assuntos difíceis, política e corrupção nesse ambiente, com base em dicas de professores de negociação de Harvard. Eu ensino as pessoas sobre como persuadir outras nesse ambiente polarizado, com base em dicas do professor Robert Patton, sobre persuasão, como você estabelece uma conexão emocional para levar a persuasão. Eu falo ainda sobre por que as pessoas são divididas sobre política e religião, com base em um livro celebrado do professor Jonathan Haidt. Então, eu trago várias informações para a pessoa não só conhecer problema e solução, mas saber como implementar essa solução, como levar outras pessoas a essa transformação. E eu falo também 10 dicas práticas sobre como a pessoa combate a corrupção no seu dia a dia, se engaja em projetos como Observatório Social e projetos de levar integridade para escolas e universidades. E como que você acha que a pessoa combate a corrupção no dia a dia, as pequenas corrupções? Claro que é não subornando, enfim. Não é? Tem gente que suborna garçom em festa, né? E acha Então, que tá tudo bem, né? Mas chega numa festa de casamento, bota o dinheiro no bolso do garçom para o garçom não parar de servi-lo. Já cansei de ver isso. E a pessoa acha que se você falar alguma coisa, ela fala, não, mas imagina, eu não sou corrupto de jeito nenhum. é assim, desde a pessoa não pagar a corrupção, não receber a corrupção. Em terceiro lugar, a pessoa reportar, noticiar a corrupção de que ela tem conhecimento. Eu explico como reportar a corrupção. Falo que até hoje existe um prêmio para quem noticia uma corrupção e o governo descobre e recupera o dinheiro. Existe um prêmio para quem noticia a corrupção. Além disso, a gente pode levar a causa da integridade para escolas públicas. Tem um projeto muito bacana chamado Na Moral. Esse projeto leva a discussão sobre valores, integridade e cidadania de forma prática e gamificada para escolas. As pessoas podem desenvolver esse projeto. Eu falo sobre o projeto do Observatório Social, de controle de contas públicas, em que toda pessoa pode ser voluntário. Eu falo sobre a importância do voto consciente, porque sem a gente mudar quem está lá no Congresso, a gente não vai conseguir produzir regras contra a corrupção decente, a gente não vai fechar as janelas que produzem, as brechas da lei que produzem a impunidade dos corruptos. Por que a gente tem uma grande impunidade dos corruptos? Porque tem um monte de brecha na lei. Quando eu entrei na Lava Jato, Leda, eu achava que as brechas da lei que favorecem os corruptos eram
sem querer. Eu achava que era uma coisa que os legisladores não tinham percebido. Eu era ingênuo. Aí a gente propôs as 10 medidas contra a corrupção. E o que os deputados e senadores fizeram com as 10 medidas? Destruíram. Destruíram. Não é uma questão de ignorância, é uma questão de má vontade, porque grande parte dos deputados e senadores são investigados por crimes, corrupção e improbidade. Ah, Deltan, quantos? Que a gente sabe que são investigados e processados, 1/3. Não tem como se provar. Não tem como você aprovar mudanças. Se 1/3 é investigado e processado, imagine quantos praticaram e nem foram descobertos ainda. Então, sem a gente mudar o Congresso Nacional, a gente não vai conseguir mudar as regras. Eu ainda não fiz uma análise de perfil, não consegui concluir uma análise de perfil da atual legislatura. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque eu hoje conversei com o Lazier Martins mais cedo, e ele está muito otimista, embora ele não tenha sido reeleito, e por razões de dificuldades mesmo com o partido e com a divulgação da campanha dele e tal, ele é muito lúcido, né? É uma pena, porque é um nome importante, seria importante ele estar lá. E ele falou muito isso, que da dificuldade, sabe, de implementar um projeto e, ao mesmo tempo, da esperança dele com esse novo Congresso. No caso dele, do Senado, ele disse que mudaram 21 ou 22 dos senadores dos 27 estados, porque foi um por estado dessa vez, né? Então, ele está muito otimista, ele está achando que vai ser uma legislatura melhor do que tem sido. Ele lembrou a frase do Ulisses Guimarães, que dizia: você não gosta desse Congresso? Você não sabe o que vem por aí, né? É isso mesmo. Eu lembrei, quando você estava falando, eu lembrei. Exatamente isso aí. Se você Mas ele está animado, ele está achando que vem uma coisa melhor. É isso você mesmo. tem esperança? O que você acha que você vai fazer lá, que você vai conseguir? Me conta a sua expectativa. Tá. Então, eu penso, nos primeiros 2 anos, a gente tem que fazer um diagnóstico de quantas pessoas apoiam as pautas contra a corrupção e as propostas concretas, não de modo genérico, mas a gente precisa ver foro privilegiado. Quantas pessoas lá apoiam o fim do foro privilegiado? Ah, imagina. Eu acho que pouquíssimas. Pois é. Se forem poucas, a gente não vai conseguir mudar nessa legislatura. Quantas pessoas aprovam a prisão em segunda instância? Quantas pessoas aprovam você acabar com a competência criminal da Justiça Eleitoral? Porque o Supremo, uma outra coisa que acabou com a possibilidade de uma nova Lava Jato, é que o Supremo mandou todas as investigações para a Justiça Eleitoral, que não é feita para isso. Não é vocacionada para isso. Até no dia do julgamento, em 2019, o ministro Barroso disse: como é que a gente vai explicar para a sociedade? Nunca funcionou o combate à corrupção, agora está funcionando e a gente vai mandar para um lugar onde nunca funciona o combate ao crime, que é a Justiça Eleitoral? Como é que a gente vai explicar isso? Fica parecendo que eles mudaram justamente para barrar o combate à corrupção. É isso que está parecendo, estancar a sangria. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico para ver quantas pessoas estão dispostas a aprovar mudanças no combate à corrupção, para retomar o combate à corrupção. E aí, com base nesse diagnóstico, a gente vai ver se a gente tem ou não perspectiva de aprovar nessa legislatura. E se não tiver, o que a gente faz? Se não tiver, Leda, a gente tem que trabalhar nos 2 últimos anos dessa legislatura em estratégias da sociedade para a gente colocar no Congresso Nacional um grande número de deputados e senadores comprometidos com o combate à corrupção, comprometidos com as pautas que a gente quer aprovar, com a redução do fundo eleitoral e com outras pautas importantes. Eu acredito muito, Leda, nas mudanças contra injustiças históricas e arraigadas, com base na perseverança e em estratégias da sociedade civil construídas de baixo para cima. A gente fica com esperança, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, foro privilegiado, não, mas a saidinha temporária parece que foi aprovada, né? Só na Câmara, Leda. Vai para o Senado ainda. Precisamos aprovar no... Mas aí, com esse novo Senado, quem sabe? Temos uma chance maior do que no Senado anterior. Porque o que mata é a quantidade de gente com o rabo preso, né? Falando uma expressão vulgar, mas que é a expressão mais compreendida por todo mundo. Né? A pessoa tem o rabo preso e ela não vota, claro, não vai se votar contra ela, né? Então ela começa quando o presidente do Senado ou da Câmara, se ele é presidente, ele não pauta. O deputado também não se interessa em apresentar o projeto, ou o senador. E aí ninguém quer. E fica ali aquela, né?
É aquele jogo de empurra, o tempo passa muito rápido, né? Uhum. É assim. Tem passado muito, né? Acelera, o tempo parece que deu uma acelerada, né, na vida. E aí, com isso, a gente vai ficando no mesmo lugar. Legal. Porque o Leda, Brasil está há anos falando isso, há anos que a gente sabe que a educação é que vai mudar esse país, há anos que a gente sabe que ela não muda nada em um ano, que precisa de décadas, que é construção, né? E construção demora. A gente sabe tudo isso, mas nada acontece. é assim. É assim. Leda, há muito tempo que eu te acompanho, eu sou um admirador do teu trabalho aqui, Oh, e eu meu tô vendo, Deus, obrigada. eu sei da importância de um jornalismo independente, de pessoas que, né, têm essa visão, esse trabalho como você tem, e eu tô vendo aqui na minha tela que compre um selo para apoiar a Leda Nagler Oficial. Me explica o que é isso aqui que eu nunca vi numa live, porque eu já Pois quero... é, é um selo, mas eu também não sei onde ele fica. Eu sei que a pessoa compra o selo e fica, sabe uma lista que tem assim do lado no Instagram? E o selo varia de 1, não sei, 90 e poucos até não sei quantos, entendeu? Mas eu não sei direito como fazer isso. Eu falo para as Ó, pessoas acabei de... comprarem o selo, mas eu não sei comprar o selo pessoalmente. eu Mas acabei de comprem clicar o aqui para selo, por comprar. favor. Não, eu fui comprar, só que ele estava me tirando da live. Aí eu tive que voltar. É porque ele estava pedindo a senha aqui, eu ia ter que digitar, tal, ia dar problema, mas eu ia comprar. Pessoal, apoia aí o jornalismo da Leda, aqui, ó, compra pelo a Leda na social. É só clicar aí na sua tela. A gente tem que apoiar pessoas que fazem jornalismo, você gosta dela como eu. Gente, dá para doar aí, ó, Ai, que bom. 4,90, desde 4,90. Tem, Ah, né, é? valores aí. Super legal, bacana, Que Leda. bom. Obrigada pela força aí. Mas me conta uma coisa, qual é a sua expectativa para essa eleição? Porque no Paraná vocês já resolveram a questão, né? No Paraná encerrou a votação estadual e a votação para o Congresso Nacional. Agora falta só a presidencial. A expectativa que eu tenho, Leda, é que vai ser voto a voto, viu? É, não vai ser simplesinho, não, né? A gente Uhum. vai ter que ter muito equilíbrio, Uhum. É não sim. é? Muito sangue frio para esperar essa contagem de votos. Mas agora, por exemplo, ontem ou anteontem, apareceu essa denúncia das inserções, e isso dá uma desanimada na gente, porque a gente vê que a desonestidade, não é? Quando ela não é o desvio do dinheiro, ela é o desvio da inserção eleitoral. Tem sempre uma falcatrua em tudo, em todo lado que você olha. Você vê essas 154 mil inserções que não foram usadas, que não foram dadas ao presidente Bolsonaro e só ao Lula. É um negócio assim inacreditável, né? Você não pode tomar conta de todas as rádios do Brasil. Deve ser mais de 5 mil rádios, né? Deve ter Uhum. rádio pequenininha, cidade pequenininha, né? Deve ter E o espalhado por... TSE diz que não pode tomar conta, que não é com eles. É com quem? Ontem eu fui olhar a resolução para entender um pouco essa questão. Eu não estou tanto por dentro da parte fática, do que aconteceu dos fatos, tá? Mas eu fui dar uma olhadinha na legislação que cuida, para estar um pouco por dentro, entender e poder eventualmente responder alguma questão que volta e meia as pessoas me perguntam, né? Hum. E o que eu vi ali na decisão do Alexandre Moraes, ele disse que a campanha presidencial ela mostrou que não tinham sido feitas as inserções na internet, mas as emissoras elas não são obrigadas a inserir na internet. Então a campanha tinha que provar que não foi feita inserção na rádio. Eu não sei se depois a campanha chegou a provar que não foi feita ou que foi feita a inserção na Não, acho que rádio. a campanha apresentou as provas. Pelo menos o que eu ouvi na TV foi isso. Ah, tá. Que a campanha apresentou as provas, mas que ele disse que o ônus da prova, a discussão sobre as provas, o acompanhamento das provas só pode ser feito pelas próprias campanhas, entendeu? Que o Entendi. TSE só fornece o TSE, na verdade, faz a intermediação, quer dizer, a campanha entrega para ele as inserções e ele disponibiliza no site dele, e você, como rádio, vai lá no site, busca e insere. Teria que ser um país meio Suécia, né, para isso ser assim tão organizado. Eu vi justamente a resolução do TSE que coloca, como você bem disse, coloca na responsabilidade do candidato, da campanha do candidato, fazer essa fiscalização das inserções e quando não são feitas,
aí o candidato tem que pedir para o tribunal e o tribunal manda que a rádio faça a inserção, inclusive, se for necessário, usando o tempo normal de programação, não só o tempo eleitoral, mas o tempo normal de programação para corrigir um eventual erro anterior. Isso que eu olhei lá na resolução, lá dando uma olhada lá rapidamente nas regras Mas é eleitorais. tudo muito estranho, né? Porque o rapaz que fez a denúncia foi demitido assim que mandou o e-mail denunciando. Ele disse que já vinha denunciando desde 2018. É tudo muito delicado, né? Uma outra questão que eu queria falar com você é a questão da religião, porque você é cristão, né? E os Só. votos de cristãos, de modo geral, dos evangélicos e tal, e cristãos em geral, todas as igrejas, está sendo muito disputado e está sendo muito. Quer dizer, quem tem os votos, quem não tem os votos acusa o outro de misturar religião com política, né? Mas, no fundo, sempre se misturou, né? Quer dizer, sempre se buscou o voto evangélico, os evangélicos são uma força, né, poderosa. Acho que hoje é quase 50% do país ou mais, né? Não, acho que é 30, 40%, acho até. E agora, esse é um assunto bem importante, Leda, porque tem gente que fala assim, ó, não pode discutir religião na política, você não pode invocar religião na política. Gente, isso é um absurdo. O nosso Estado ele é laico, mas existem diferentes tipos de Estado laico. O modelo do nosso Estado laico é o Estado laico colaborativo. É um Estado laico que colabora com as religiões. Então, se você abrir o texto da Constituição, tem vários incentivos a todo tipo de religião. Existe uma proteção à liberdade de expressão religiosa, uma proteção à liberdade de culto, existe imunidade tributária para as igrejas, porque o Estado entendeu, a nossa sociedade entendeu, que as religiões, sejam quais forem, fazem bem para as pessoas. As religiões chegam aonde muitas pessoas não chegam, aonde o Estado não chega para fazer caridade, para dar um atendimento material, para levar comida. Na pandemia, a gente viu isso na pandemia muito, muito, muito. Muito, demais. A gente viu muitas igrejas dando atendimento não só material, por meio de cestas básicas, mas dando atendimento psicológico, por pastores e por psicólogos, dando um atendimento emocional, fora o atendimento espiritual. Então, nós vimos, nós vemos as igrejas, as religiões, das diferentes religiões, atendendo a comunidade e gerando um benefício para a sociedade. Tem pessoas que estudam as sociedades e falam que capital moral é a liga, uma das características do capital moral de uma sociedade é a liga que existe na sociedade entre as pessoas, e as igrejas são muito responsáveis pela solidariedade em nível local. Então, o nosso Estado, ele decidiu, a partir da nossa visão de sociedade, que, e isso a gente colocou na Constituição, que o nosso Estado ele colabora com as religiões. Então, não é Estado secularista, é um Estado secular, mas não secularista. A gente não adotou um modelo de Estado do laicismo francês que expulsa o discurso sobre religião da esfera pública. Não. E mais, querer expulsar a religião da esfera pública, dizendo que a religião é baseada em crença, é um preconceito de natureza religiosa. Por quê? Porque a gente admite a discussão de várias outras crenças no ambiente público. Quando você pega liberalismo, capitalismo, socialismo, quando você pega progressismo, conservadorismo, todos esses ismos, em última análise, ele tem por base uma crença na importância da liberdade econômica, uma crença na importância disso, na importância daquilo. E você excluir a crença religiosa é um preconceito de caráter religioso, quando você admite uma série de discussões com base em ideologias que têm por base crenças. E mais, a religião reflete os compromissos últimos da alma humana, do ser humano. Então, historicamente, vários países democráticos, países que respeitam o Estado de Direito, que têm o Estado laico, eles admitem a discussão da religião, o uso de argumentos religiosos na esfera pública. E mais, o Estado laico não foi feito para proteger o Estado de discurso religioso, ele foi feito para proteger a religião da incursão estatal. Foi feito para proteger a religião e o discurso religioso, a liberdade de crença, a liberdade de discussão religiosa, a liberdade de você ter uma fé, qualquer que seja, e de você expressá-la, e de você ter a sua liberdade de pensamento. Então... E a própria Constituição garante isso, né? Exatamente, Leda. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. Existe, sim, um direito fundamental de expressão religiosa, inclusive na esfera pública e inclusive na esfera política. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
existe uma preferência dos evangélicos, está muito claro isso na nossa sociedade, por valores conservadores. Esses são os valores dos evangélicos, porque são valores que têm por base a Bíblia. Então você vê os evangélicos buscando um governante que defenda o direito à vida e não o aborto. A gente vê os evangélicos e conservadores defendendo a família. Quando você tem uma visão que muitas vezes é uma visão progressista, uma visão de esquerda, o próprio Lula defendendo o aborto. Tem um vídeo do Lula desse ano, ele falando que toda mulher deveria ter direito ao aborto. Basta ir lá e olhar, assistir o vídeo dele. Google, se você acha que isso possa ser alguma narrativa, discurso, eu faço questão que você entre no Google, que você google e você encontre o vídeo e assista o vídeo, porque ele fala com todas as letras. E eu tenho muito cuidado, porque às vezes a gente fica escutando as coisas e as coisas não são exatamente o que a pessoa diz. Eu vou lá e pego. Mais ainda, os cristãos, eles defendem muito a liberdade de expressão religiosa e defendem muito a importância da religião, evidentemente. E aí você tem uma visão de uma parte da esquerda que vê a religião como um ópio do povo, como algo que atrapalha o projeto de poder deles. E aí você vê, por exemplo, um vereador em Curitiba invadindo uma igreja com um grupo de pessoas do PT, gritando: fascistas não passarão, fascistas. Eles entram na igreja, invadem a igreja, e tem lá, Leda, tem senhorinha orando lá, senhorinha lá na igreja, no vídeo. Vai lá, pessoal, vai lá olhar o vídeo dessa invasão. Tinha uma senhorinha dentro da igreja, tava lá rezando, e os caras fascistas. Gente, o que é isso? Que absurdo. Isso viola a minha impressão mais básica de como deve ser funcionar uma sociedade com base no respeito à liberdade de crença e à expressão da religião. Além disso, vários progressistas, uma parte da esquerda, defende a descriminalização das drogas. E as igrejas, elas tratam muito os dependentes químicos, elas apoiam casas de recuperação, elas veem o mal que as drogas, que o tráfico, que as drogas fazem para as famílias, como elas destroçam as famílias, como elas acabam com vidas. Então, os evangélicos, em geral, eles são radicalmente contra a descriminalização das drogas. Então, tem uma série de pautas que o governo Bolsonaro abraça como pautas conservadoras, que são pautas evangélicas e que, em relação Mas que são pautas católicas também. Quando os padres não são da teologia da libertação, por exemplo, né? Quando são padres católicos tradicionais, vamos chamar assim. Não é? Porque o aborto também não é aceito, as drogas, a liberação das drogas, tudo isso são pautas também católicas, né? Do católico normal, tradicional, que se opõe, de certa forma, ao progressismo, né? Talvez. Assim, são pautas mesmo assim, toda religião que tiver por base a Bíblia vai ter uma predileção por essas pautas. E eu conheço várias pessoas que têm outras religiões que também têm uma predileção por essas pautas. Basta olhar, por exemplo, o senador Eduardo Girão, é um dos maiores defensores do direito à vida, um dos maiores militantes contra o aborto, e ele é espírita. E ele tem uma visão pró-vida, pró-família, pró-liberdades. Então, existe uma força muito grande religiosa que abraça essas pautas que são identificadas no Brasil como pautas conservadoras. Eu não gosto muito disso, mas no Brasil a gente identifica como pautas conservadoras na linguagem comum. E, por isso, os evangélicos, em geral, eles olhando para essas pautas, eles acabam expressando uma predileção, uma preferência pelo governo, especificamente do Bolsonaro, em detrimento do governo Lula, fora a questão também da mega corrupção sobre a qual a gente conversou anteriormente. E também tem uma coisa interessante, que é o preconceito contra os evangélicos, né? Porque não é? O preconceito contra os evangélicos bate também nessa história de dizer que não pode somar cristãos com política. Não é? Os evangélicos sempre foram colocados à margem. Ao longo da política brasileira, até então. Né? Agora, na última eleição, mas nesta eleição, na primeira eleição do Bolsonaro, sim, e nessa candidatura à reeleição também. Os evangélicos aparecem com uma força reconhecida, digamos assim, que não tinha antes nas outras eleições, do Lula, da Dilma.
Nem Dilma com Aécio, e nem Lula com Alckmin, por exemplo. Né? Sendo o Alckmin um homem que, pelo menos até onde a gente sabia, o... tinha informação, era um homem muito religioso, né? Pelo menos era isso que eu sabia dele, né? Quando ele era candidato e governador de São Paulo. É assim. E aqui tem alguns aspectos dessa mudança que aconteceu que são interessantes. E eu não sei se você já viu a diferença entre a esquerda e a direita, de acordo com o Jonathan Haidt. Você já viu falar disso, Leda? Não. Não. Tá, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. O Jonathan Haidt ele fez uma série de pesquisas sociológicas, uma série de pesquisas com base nos Estados Unidos, e ele mostrou que existem algumas diferenças de visão de mundo entre a direita e a esquerda em relação a valores essenciais, tá? Em relação a princípios essenciais. E quando você pega o pessoal... aqui está na tua esquerda ou está na tua direita? Para eu ver como que o pessoal está me vendo. Esse aqui é esquerda ou direita aí para você? Para mim, você está na esquerda. Esse aqui é esquerda, né? E aqui então é direita. Pelo menos eu estou assim, estou de frente para você. Tá. Eu estou vendo assim. Tá, ótimo. Então você quer aqui, ó, aqui esquerda, tá? E aqui direita. Então, quando você pega alguns valores, por exemplo, quando você pega o valor da justiça, tá? Da justiça social, o valor do cuidado com as pessoas. Você tem na esquerda esse valor muito forte e você vai para a direita e esse valor segue forte e dá uma pequena diminuidinha, tá? Quando você tem o valor da justiça social, é a mesma coisa que o cuidado. Na esquerda ele é muito forte, na direita ele continua muito forte, mas dá uma caidinha pequena. Só que quando você pega outros valores, são valores humanos também muito fortes, como respeito à autoridade, na esquerda ele é muito mais fraco e ele sobe para a direita. Quando você pega o valor da santidade, da pureza, na esquerda ele é muito mais fraco e na direita ele sobe. Quando ele fala de santidade, não é só santidade religiosa, é santidade também no sentido de símbolos, como, por exemplo, o símbolo da bandeira nacional. É algo que é muito mais forte na direita e muito mais fraco na esquerda. A esquerda é mais iconoclasta, ela quebra os símbolos. Ela não é tão... ela pisa na bandeira, né? Exatamente. E isso, eu como conservador, eu acho um absurdo quando eu vejo. Aquilo fere valores essenciais para mim. Mas para o cara que está na esquerda e que para ele esse não é o valor essencial, o cara não vê nada demais. Mas eu que tenho esse valor de santidade, de pureza, de autoridade como um valor importante, para mim isso é um sacrilégio, entendeu? E existe ainda o valor da lealdade, que é muito mais forte na direita, de novo, do que é forte na esquerda. Então, esse autor, esse Jonathan Haidt, que faz esse estudo, ele publicou num livro chamado The Moral Mind, é traduzido para o português como A Mente Moralista, mas é uma tradução ruim, tá? A ideia ele faz um rastreamento da força desses valores nos grupos de esquerda e nos grupos de direita. E aí, ele mostra, a conclusão que ele apresenta é de que, se você imaginasse esses valores como sabores alimentícios, a esquerda ela tem um cardápio muito menor do que o cardápio de valores da direita. Porque a esquerda ela valoriza muito o cuidado e a justiça social e não dá valor para a santidade, não dá valor para a autoridade, não dá muito valor para a lealdade. Já a direita, ela dá muito valor para todos esses valores. Então, o cardápio moral da direita, dos valores da direita, é muito mais diversificado. Eu vou mostrar aqui para você um gráficozinho, tá? Que mostra um pouco essa... Eu não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. Mas é um gráfico que mostra isso. Você vê aqui, ó, na esquerda, o cuidado, a justiça, e dá uma diminuidinha quando vai para a direita, tá? Quando você vê aqui autoridade, lealdade e pureza, santidade, da esquerda sobe no gráfico, sabe? O pessoal pode encontrar esse gráfico online digitando aí Jonathan Haidt gráfico, tá? Que é o autor desse livro Moralist Mind. E então... O livro... Você pode traduzir esse livro, né? Para ficar com uma tradução melhor. Isso. Está traduzido, né? A Mente Moralista, só que ele está com esse nome ruim traduzido. Ele é um livro bem assim tem aclamado. Tem que alterar isso. Tem que mexer nisso, né? Exatamente. Então, você vai assumir em fevereiro. A sua grande pauta é a anticorrupção, claro, né?
É o seu trabalho, é a sua história. O que mais, só para a gente fechar a entrevista, o que mais que você gostaria de defender, que você está pronto para arregaçar as mangas? Legal. Eu entendo que a gente precisa de três, vamos colocar assim, como se a gente fizesse o fundamento do edifício, um primeiro andar e um segundo andar, tá? O Tá. fundamento do edifício, a meu ver, tem que ser a justiça. É a base do governo. Para quem tem uma visão de mundo cristã, católico, protestante, é o que está lá em Romanos 13. É a ideia de que o governo existe para promover justiça, para recompensar quem trabalha, os bons, e para punir quem faz inequidade, quem comete crimes. Sem isso, sem você recompensar os bons e você punir a iniquidade, você não vai a lugar algum. Então, a base, o primeiro fundamento do prédio que a gente quer construir com prosperidade, com cuidado com as pessoas, na minha opinião, tem que ser a justiça. A justiça engloba não só punir corrupção, mas punir criminalidade em geral. Você acabar com saidinhas, acabar com essa farra da bandidolatria, mas envolve ainda você garantir segurança jurídica para o empresário poder trabalhar, garantir império da lei, Estado de Direito. Essa é a base. Sobre essa primeira base de justiça, esse fundamento, a gente precisa construir prosperidade. Para isso, a gente precisa de reforma política, precisa de reforma tributária, precisa de reforma e você precisa respeito ao teto de gastos. O Lula já falou que ele vai ignorar teto de gastos. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura. É a mesma coisa que você disser assim, lá em casa eu vou acabar com os limites do cartão de crédito, eu vou gastar o quanto eu quiser, independentemente do quanto eu ganho. Gente, isso é loucura. Isso é irracionalidade. O que vai acontecer se você fizer isso na sua casa? Você vai Não vai dar certo no final. Você vai quebrar, você vai começar a dever para banco. Depois o banco vai cobrar um juro absurdo de você, você não vai mais conseguir pagar, aí você vai começar a dever para a agiota e você vai quebrar. Então é isso que vai acontecer com o Brasil, com essa ideia genial do Lula, do PT, de não respeitar teto de gastos. Isso é uma loucura. Eu vou ser contra isso no Congresso Nacional, vou fazer o que eu puder para segurar essa ideia, se o PT ganhar, tomara que não ganhe. Então, sobre a base da justiça, a gente precisa construir um andar aí de prosperidade e a gente precisa ainda de um andar de cuidado com as pessoas. A gente precisa lutar contra a violência, todo tipo de violência, violência contra as mulheres, violência contra as crianças. A gente precisa lutar contra a pedofilia, a gente precisa lutar contra o tráfico de drogas, contra a sexualização precoce das crianças. A gente precisa defender a liberdade religiosa, a liberdade de expressão religiosa. A gente precisa ainda defender a liberdade da pessoa de ter uma arma na sua casa. Liberdade como um todo, né? E exatamente, a gente precisa ainda também... Você é a favor de armas também? Eu sou a favor do direito da pessoa ter uma arma na sua casa, se ela se entender a si, se ela achar que deve, né? Exatamente. É claro que você pode passar por filtro, deve passar por um filtro, não colocar uma arma na mão de um maluco, né? De um criminoso, mas o brasileiro, pai de família, porque ele não consegue... Isso já tem um monte de... Os criminosos já estão assim com a arma, né? A questão é, você não consegue fazer com que a polícia chegue na casa da pessoa em 1 minuto. Vai demorar meia hora. Nessa meia hora ele violentou alguém, ele roubou, ele matou. Não tem como. É difícil a pessoa se defender mesmo com arma, porque o bandido tem um fator de surpresa. Mas você não pode tirar da pessoa o recurso, é o único instrumento que ele pode ter para defender a sua família. Ainda mais na zona rural. Aí é potencializado ainda mais, porque o cara não tem nenhum celular. E nesse andar ainda de cuidado, a gente precisa cuidar das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Eu sou cristão e eu sou conservador, e como vocês viram aqui no Jonathan Haidt, o valor do cuidado com as pessoas é um valor importante para mim. Eu acredito em amor ao próximo, eu acredito em respeito às pessoas. E quando eu olho para a Bíblia orienta um cuidado lá no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, com aquilo que a gente chama de tripé bíblico do cuidado, que é o cuidado com os órfãos, com as viúvas e o cuidado com os estrangeiros, que eram as pessoas mais vulneráveis daquela sociedade. Hoje a gente tem INSS, hoje a gente tem alguns instrumentos de cuidado, mas a gente ainda assim tem que dar cuidado para algumas pessoas que mais precisam na sociedade, como as pessoas com deficiência. Hoje tem uma comunidade autista de milhões de pessoas no Brasil, Leda, e no sistema privado a pessoa tem direito a terapias de mais de 15 horas semanais. E no SUS o cara não tem direito a 1 hora semanal de terapia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso significa não só... É justo.
Isso é injusto. Isso, a gente tem um sistema SUS. E por que isso acontece? Porque não existe uma política pública nacional de saúde. Ela é deixada para os municípios e a diferença entre o tratamento e não tratamento da pessoa tem um impacto econômico imenso, como vários estudos fizeram, e a diferença entre o filho e a mãe terem uma vida independente ou a mãe ou o pai terem que ficar vinculados para cuidar do filho até para a higiene básica, porque ele não teve um desenvolvimento de acordo com terapias intensivas e precoces. 1 hora de terapia aos 2 anos de idade equivale a 1 ano de tratamento aos 13 anos de idade. Terapia para autismo ela tem que ser intensiva e precoce. E a gente não está tendo, na maior parte das cidades do país, nem diagnóstico precoce. Então, como você vê, eu não sou uma pessoa de uma pauta só. Eu entendo combate à corrupção. Minha área de especialidade é aquilo que eu mais estudo, mais conheço. Fui para Harvard, fui para um monte de universidades do exterior, aprendi muito sobre isso. Mas eu entendo que a gente precisa muito mais do que isso. Precisa de justiça, precisa de prosperidade, precisa cuidar das pessoas. E de liberdade. Exato. Tá certo. Liberdade. Obrigada, Deltan. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Super valeu. Bom trabalho lá. E a gente se fala no decorrer do seu mandato, se Deus quiser. Tá bom? Com certeza. Vou estar sempre disponível. Obrigado. Quero convidar todo mundo para estar nos seguindo e nos ajudando no mandato. Porque eu não fui eleito para um cargo, eu fui eleito para uma transformação e ninguém consegue essa transformação sozinho. Posso deixar o celular aqui para o pessoal que quer nos receber informações do mandato? Pessoal, o telefone para vocês receberem informações do nosso mandato. Anotem aí, ó. É 041 99288 9040. Vou repetir. 041 99288 9040. 041 99288 9040. Eu vou estar mandando por esse WhatsApp informações para que você possa exercer a sua cidadania como cidadão, todo mundo, né? E a gente possa influenciar as decisões do Congresso Nacional. Conto com a ajuda de vocês para a gente transformar o Brasil em um país mais justo, mais próspero e melhor, que são os 3 pilares sobre os quais a gente conversou. Tá bom. Obrigada. Tchau, Deltan. Obrigado. Anotei o telefone aqui. Valeu. Telefone anotado. Show de bola. Valeu. Até logo. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.